Bom dia. Uma alegria estar de novo com vocês aqui, na presença do Mestre Jesus e do amor de Maria. Vamos nesta manhã conversar sobre esse assunto que é tão recorrente na vida de nós. Todos nós fomos filhos, alguns hoje já pai e mãe, mas foram filhos e voltarão a ser em breves reencarnações. A gente hoje amanhã vai conversar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós vamos encontrar esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vamos lá. Família. Vamos pensar de que forma nossas famílias são constituídas. A gente já deve ter visto até em alguns carros aí, né? Que coloca aquelas mensagens. Família que Deus me deu. Leia engano. Deus não dá nenhuma família. Deus permite que elas sejam constituídas. Mas quem forma nossas famílias somos nós mesmos. Lembrando que Deus é justiça, é amor, é misericórdia o tempo todo. Não seria justo de Deus determinar em qual família nós viríamos, porque Ele estaria escolhendo. E aí a gente pararia para pensar, fulano está numa família perfeita, entre aspas. A minha toda desgramada, briga para tudo que é lado. Que Deus justo é esse? Então, na realidade, irmãos, família não é constituída por Deus. Ponto. Família é constituída por nós mesmos, por nossos espíritos, por nossas escolhas. Então nós temos, vamos dizer, 3 características, 3 pontos iniciais para formar nossas famílias. E o primeiro é os laços de afeto. Ou seja, o amor que nos une. E a gente precisa alargar esse entendimento de família que nós temos hoje. De nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos tios avós, e aí vai. A gente aqui precisa pensar na família como um ente espiritual. Ou seja, a parentela espiritual e não corporal. A família que é formada pelos espíritos, encarnação e encarnação, e que a gente vai se ligando pelo afeto, pelo amor, que a gente vai estabelecendo um com o outro. Essa sintonia de amor, que a gente vai perpassando pelas reencarnações, reencontrando, encontrando novos afetos e nos constituindo enquanto uma grande família espiritual. Cada um de vocês aqui tem suas famílias corporais em casa, mas o fato de vocês frequentarem aqui a Sociedade Espírita Amor e Humildade dá um grande indício de que todos vocês fazem parte de uma grande família espiritual. Todos vocês, por algum momento da vida e das encarnações, vocês se afinaram pelo afeto. Vocês já andaram se encontrando. Eu também já andei encontrando com vocês, senão eu não estava aqui convidado para palestrar. Então a gente vai criando esses laços de afeto, esses laços de amor. Mas não só essa característica. E aí tem uma dificuldade. Se a gente for para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, tem uma mensagem chamada, a última do capítulo, uma realeza terrestre. Por sinal, eu amo essa mensagem. Curta, debruço-me sobre ela para ler sempre. Uma rainha da França que desencarna e chega no mundo espiritual revoltada, porque de nada da sua realeza ela levou. E ali ela narra que ela morreu como rainha e pensava que ia chegar no mundo espiritual também como rainha. Mas tem um trechinho bem pequeno
nessa mensagem que nos chama a atenção. Ela faz assim: eu pensei que eu chegaria no mundo espiritual enquanto rainha, porque rainha eu era. Aí ela fala: quanta humilhação, quanta desilusão. Para que a gente se sinta humilhado por alguma coisa, o que determina a nossa humilhação é o nosso orgulho. Vocês já viram espíritos superiores se sentirem humilhados? Não. Eles não têm nem a necessidade do perdão, porque eles não se ferem. E quando ela traz quanta humilhação, significa que todo aquele orgulho que ela vivia na realeza, ela levou. Ela está lá no mundo espiritual e não virou santa como a gente às vezes pensa, né? Morri, a asinha começa a crescer, sou um anjinho. Não. A gente leva tudo de bom que fizemos enquanto ações e sentimentos, mas a gente também leva tudo de equivocado que fizemos enquanto ações e sentimentos. Isso vai impregnando o nosso ser, a nossa consciência, o nosso espírito. E por isso, a gente tem o segundo ponto de ligação para se formar numa família: os laços de desafeto. E aí, o bicho pega. Por quê? Porque eu vou voltar encarnado numa família com alguém que é o meu desafeto, com alguém que eu briguei, com alguém que eu assassinei, com alguém que me assassinou, com alguém que me traiu, com alguém que eu traí em vidas passadas. E por que a gente precisa? Vocês podem perguntar: mas Deus, que é amor e misericórdia, como é que me bota no mesmo lugar que o inimigo? Lembremos, estamos aqui para evoluir. E a gente precisa do contraponto do outro para evoluir. Nós não evoluímos jogando a poeira embaixo do tapete. A gente evolui enfrentando a realidade da vida. E para que a gente enfrente a realidade da vida, a gente precisa estar de frente com ela. Senão, vocês podem ter que conhecer alguém na vida que passa a vida inteira se enganando, fugindo da realidade, fugindo dos problemas. E aí chega uma hora que a vida cobra. Adoece, aparece um câncer. Somos nós. Então, esses desafetos que a gente vai criando vai fazer parte da nossa família corporal. Porque a gente precisa perdoar. Porque a gente precisa ser perdoado pelo aquilo que a gente fez. E para que a gente perdoe quem nos feriu e seja perdoado por quem a gente feriu, a gente precisa amar. Olha aí. A simples palavra, amar. Que para isso que a gente está. Nosso projeto evolutivo não é outro a não ser chegar no amor sublime. E quando a gente fala em chegar no amor sublime, a gente fala de chegar a Deus. Então, para que a gente chegue no amor sublime, a gente precisa não ter desafetos, não ter querela, não ter problemas com o outro. E para que a gente não tenha, a gente precisa trabalhar o perdão, a caridade, e a gente vai ver mais à frente isso. Então, a família, ela se forma pelos laços de afeto, também pelos laços de afeto, mas tem uma terceira característica de formação da família. São os laços pela necessidade da prova. O que é isso, nossa? Vamos lá. Eu venho numa família com pessoas que eu amo e que eu tenho afinidade de outras vidas. Eu venho na família com pessoas que às vezes até eu odeio por questões equivocadas de outras vidas, meus desafetos. Mas eu posso vir numa família onde eu não tenha nenhum laço de afeto ou de desafeto, mas que aquela família precisa passar por uma prova. E eu estou nela e me vinculo àquela situação pela prova que alguém daquela família tem que passar.
Deixa eu pegar um exemplo para vocês que aí clareia. Eu posso estar numa família, imaginemos, de 3 irmãos. Eu com meu irmão do meio tivemos laços de afeto em família, em vidas passadas. Por isso estamos juntos nessa família corporal. Mas meu irmão assassinou o meu terceiro irmão. Observe, esse desafeto entre os dois não tem nada a ver comigo. Eu não participei desse desafeto. Mas eu estou na mesma família. Então eu me vinculo àquela família por conta da prova que meu irmão precisa passar. Ou seja, que ele precisa perdoar e ser perdoado pelo ato que ele fez. E eu estou ali como um auxiliar. Mas eu não tenho vínculo direto, por afeto ou desafeto, com aquela pessoa. Ele, para mim, é um estranho espiritual, mas que está na mesma família, porque meu irmão, ou minha mãe, ou meu pai, precisa passar pela prova com ele para se desenvolver. Ficou entendido? Tudo certinho? Então vamos lá, vamos para frente. Se a gente for lá, Antigo Testamento, Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Capítulo 20 do Êxodo traz os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos entregues a Moisés por Deus. Olha o que diz um dos 10 mandamentos. Honrar a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro ponto. Esse, dos 10 mandamentos, é o único que tem recompensa. Convido vocês depois a lerem os 10 mandamentos. Nenhum deles traz uma recompensa pelo seu ato. Esse é o único. Se você honrar pai e mãe, você vai ter o prolongamento dos teus dias. Isso já nos alerta, nos acende a luzinha de que tem algo especial aí. É o único mandamento que tem uma recompensa. E Deus não disse: amai o vosso pai e a vossa mãe. Ele disse: honrai o seu pai e a sua mãe. E por que Deus fala honrar seu pai e sua mãe? Porque Deus sabe que nós vamos estar em famílias onde nosso pai e nossa mãe podem ter sido nossos assassinos em vidas passadas. Nosso pai e nossa mãe pode ser um desafeto nosso de reencarnações anteriores. E que, por ser um desafeto e eu ainda não ter a capacidade de amar plenamente, eu posso até odiá-los, sentir mágoa, sentir raiva. Mas eu não posso, em hipótese alguma, porque aí eu estarei ferindo um mandamento de Deus, desonrá-lo. Olha que lindo isso. Então eu posso estar numa família onde eu tenha dificuldade de amar meu pai e minha mãe, mas eu não posso nunca desonrá-lo. Eu preciso sempre tratar eles com honra. E por quê? Porque foram eles, reunidos comigo enquanto espírito e com a pleiade de irmãos amigos que cuidam da nossa reencarnação, que permitiram que eu viesse para esse mundo encarnatório, que eu viesse experimentar a vida material e evoluir. Meu pai e minha mãe, se dissessem não, eu não estaria aqui por eles. Eu poderia vir até por outro pai, por outra mãe, mas eu não estaria fazendo o meu papel de espiar e de provar nessa vida através deles. É o sim de amor de meu pai e de minha mãe, enquanto espírito lá atrás, que permitem que eu evolua. Olha que importância e que beleza isso tem. Por isso, mesmo que a gente tenha dificuldade de amar em sua plenitude nosso pai e nossa mãe, nós precisamos honrá-los, que é isso que Deus pede. Honrar o seu pai e a sua mãe. Deus não fala amar seu pai e sua mãe, porque ele sabe que o amor é uma construção, é um processo.
para que a gente chegue nele. Mas nesta construção e nesse processo de amar, a gente precisa honrar pai e mãe o tempo todo. Claro? Vamos para frente. Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem que fala da ingratidão dos filhos e dos laços de família é a mensagem de Santo Agostinho, que está nas instruções do Espírito, no capítulo 14. Olha o que Santo Agostinho nos diz. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, para com os pais, apresenta um caráter ainda mais odioso. E isso está no fundamento do que a gente falou um pouco antes. Temos um propósito em estarmos juntos. E é através de meu pai e de minha mãe que eu estou aqui para evoluir. É através do útero de minha mãe, do útero materno, o qual eu chamo de portal de amor. Porque o útero feminino é um portal de amor. O útero feminino é um sim a Deus. Me use como instrumento para o seu processo evolutivo, meu, dos seus irmãos, dos meus irmãos, desculpa, dos seus filhos, dos meus irmãos e do mundo. Eu sou seu instrumento. E é isso que Maria disse lá atrás, quando deu sim para Jesus encarnar através dela. Então, um filho que seja ingrato a este ato de amor. E aqui eu não estou falando que um filho que não ame, porque voltemos, amor é um processo. Amor precisa de tempo, de amadurecimento, mas honra pode e deve ser dada, independentemente se eu tenho afeto ou desafeto por aquela pessoa. E quando eu não ajo com honra, eu estou sendo ingrato. Vamos lá? Santo Agostinho continua. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes, ou seja, o que tem de bom e o que tem de ruim. O que fez de bom e o que fez de ruim. Mas isso eu não estou falando o que fez de bom material. A casa com porcelanato fica. O carro do ano fica. Mas o não a meu vizinho doente, sozinho, sem família, que precisava de um auxílio, vai comigo. O não a um irmão que me encontra na rua e que pede algo e que eu às vezes não tenho para dar materialmente, mas que eu posso dar meu sorriso, que eu posso dar meu acolhimento, que eu posso olhar para aquele irmão e ele entender que ele existe e ele é importante para mim. Esse não que eu dou, eu levo. Da mesma forma que o sim da caridade a gente leva. E por isso a gente leva nossas paixões, nossas virtudes, a gente leva aquilo que começou no nosso pensamento, que virou nossa vontade, que virou nossa ação. Ou seja, que virou os sentimentos que nos impulsionam. O grande combustível dessa máquina que somos nós, seres humanos, é o sentimento. E o sentimento, ele começa no pensamento. Por isso, cuidado com o pensamento. Que aquilo que você pensa se torna uma vontade. A sua vontade se torna uma ação, um sentimento. Santo Agostinho ainda diz: muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Trabalhou em mediúnica. Quem tem a oportunidade de trabalhar em mediúnica, eu sou doutrinador. A gente encontra irmãos com 200, 300, 400, 500 anos preso a uma situação de ódio, querendo vingança. Olha o que a gente leva, meus irmãos. Olha o que a falta de perdão faz conosco. A falta de perdão não só nos adoece agora, não só nos causa, inclusive, câncer,
já comprovado que muitos deles vêm do emocional, dessa mágoa, desse ódio que fica impregnado. Eu sempre gosto de usar essa metáfora. A gente encontra isso no livro Fonte Viva de Emmanuel. Se eu jogar o nome de você, minha irmã, seu nome? Zélia? Se eu jogo perfume para Zélia, todos vocês sentem esse perfume, não é isso? O cheiro do perfume não vai só para ela, vai para o ambiente. Isso é o amor. O amor tem a capacidade de se multiplicar. O amor tem a capacidade de tocar todos. Uma ação de amor, se entra aqui um pedinte e a gente socorre ele, até com bem material, mas o acolhe, se todos vocês estiverem presentes, esse amor toma conta de todos vocês. Mas se eu não gostar de Zélia e jogar uma pedra dela, a tendência dessa pedra, inclusive, não é dissipar no ar, é cair no chão, porque ela é pesada. Mas se tocar, vai tocar nela, ferindo a mim e a ela. E isso é o quê? A maldade. O ódio. É aquilo que estabelece uma ligação de elo entre mim e Zélia, e que fere a nós dois, mas que não se espalha, não se multiplica, porque não é para ser multiplicado. É para ser trabalhado entre eu e ela. Então, quando a gente leva essa vingança para o mundo espiritual, ela nos adoece enquanto espírito. Aí eu crio uma mancha densa escura no meu perispírito. E quem tiver evidência pode estar em qualquer lugar, vai ver. E aí eu reencarno. E essa manchinha no meu espírito, que tem que ser limpo, puro, porque a energia é para circular. Quando a gente está harmonizado, a gente sente que a energia circula. Quando você está com algum problema, a energia condensa no lugar. É a pedra pesada, sólida, é o perfume que percorre todo o seu corpo. Então, essa energia precisa sair do meu perispírito. Como é que ela sai? Através de doença. Aí eu reencarno com doença ou com propensão a ter doenças físicas seríssimas, como forma de extirpar esse mal do meu perispírito. E limpando, purificando o meu espírito para que eu chegue no grande objetivo, que é o espírito puro. Então a gente precisa cuidar dessa vingança, desse ódio, dessa mágoa, água parada. Água parada da dengue, quanto mais outra coisa. Mágoa é o ódio parado, solidificado, fincando você no chão, não deixando você caminhar. Raízes que vão te matando e te envenenando dia após dia, e não te transformando numa árvore frutífera e frondosa. Porque a árvore frutífera e frondosa dá sombra e fruto para todo mundo. Árvore envenenada é um talo seco. E é isso que o ódio e a mágoa faz conosco. Nos deixa um talo seco. Vamos lá? Mas a gente tem um motivo, um objetivo, que é evoluir. E os irmãos amorosos e bondosos, através do espiritismo, da ciência dos espíritos, do conhecimento dos espíritos, capitaneado por Jesus, que nos promete a terceira revelação e nos manda o espiritismo, nos traz o caminho. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Jesus mostra qual é o caminho a seguir. Para seguir o caminho do Mestre, para seguir os passos de Jesus, caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Já nos diz os Espíritos. É através da caridade que a gente vai evoluir. Por quê? Porque não se faz caridade sem amor. Quando a gente fala em caridade, a gente está falando de amor. Porque para você ser caridoso, você tem que esquecer os ultrajes e as injúrias. Para que eu seja caridoso com o meu irmão,
Para que eu seja caridoso com meu pai, com minha mãe, eu preciso esquecer os ultrajes e as injúrias. E eu preciso esquecer os ultrajes e as injúrias não só dessa encarnação, dessa vida. Eu preciso esquecer os ultrajes e as injúrias de vidas passadas, mesmo que eu não tenha conhecimento que elas existiram. Às vezes a gente vê uma pessoa dizendo, ele não podia fazer isso comigo, né? Cheio de mágoa, de raiva. Ele me machucou demais. Mas nós temos o véu do esquecimento. Aí vai que esse véu se abre e a gente se vê assassinando esse irmão numa vida passada. Aí não muda tudo? Muda. Porque quando a gente cobra do irmão a ação, não somos nós quem estamos cobrando. É nosso orgulho. É o fato de dizer quem ele acha que ele é. Para me machucar. Quantos de nós, eu já tenho um tempo que, né, a sair de casa tem muito tempo, mas quando a gente era adolescente e queria fazer uma coisa que pai e mãe disse não, não vai, e aí a gente sai remoendo e dentro a gente diz, quem ele pensa que ele é para não me deixar fazer isso? Quantos de nós? Isso é orgulho. Isso é potência do eu. Isso é se colocar acima do bem e do mal. Isso é se colocar não como um ser falho, simples, ignorante e que está aqui para evoluir. Quando a gente se olha dessa forma, a gente vai cuidando e abrasando nosso orgulho e nossa vaidade. Porque já diziam os irmãos que é o grande mal da humanidade. Mas para que a gente pratique a caridade, a gente precisa perdoar. Não existe caridade sem perdão. Se eu tenho um pedinte na rua, que por alguma necessidade dele, equivocada, sim, mas às vezes as necessidades vêm pelo instinto. Quantos de nós nunca fizemos nada, não matamos uma barata, e nos vemos numa situação onde vem um instinto de sobrevivência? Quantos de nós? E aí ele assalta, quando você está passando na rua. Ele te rouba, porque às vezes está com fome, não quer comer, e cansou de pedir, e quando pede ninguém dá. Então ele vai e assalta. E esse mesmo homem entra nessa casa pedindo ajuda, pedindo uma cesta básica, pedindo um alimento. Você só vai dar amor. Você só vai fazer efetivamente o que Cristo nos pediu se você perdoar aquele homem e acolhê-lo nas suas dificuldades. Então a gente não consegue fazer caridade se a gente não perdoar. A gente não consegue fazer caridade se a gente não esquecer os ultrajes e as injúrias. E a gente não consegue perdoar, esquecer, ou seja, fazer a caridade se a gente não estiver com o coração limpo. Se nosso coração estiver tomado de ódio, nós não conseguimos fazer a caridade. E isso, meus irmãos, a gente não precisa pensar no extremo. Isso é para as coisas simples da vida. Se eu sair de casa virado no saci, porque briguei com minha mãe, briguei com meu pai, briguei com meu irmão, eu não vou conseguir dar um sorriso para ninguém. Quem ousar em falar comigo recebe uma pedrada. Não é assim que a gente faz? Você chega no trabalho e diz, estou virado no saci, ninguém fala comigo hoje. Oh, que lindo isso. O poderosinho, né? Onde é que está a caridade? O que é que o outro tem a ver com seus problemas pessoais? Você está se achando o dono do mundo? Que todo mundo tem que aguentar os seus problemas? Aí, quanta coisa que o orgulho e o egoísmo vai nos levando e a gente não percebe. O espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou. Então a gente pede para vir. Eu peço para estar nesta família. Eu não caio de paraquedas. Eu pedi.
E quando eu pedi, eu disse aos irmãos, eu aguento. Os irmãos, calma, Márcio. Talvez você não esteja preparado para amar aquele que te assassinou. Não, eu já evoluí. Joga nos peitos que eu dou conta. Aí eu chego aqui com meu irmão, que já fomos desafetos em vidas passadas, e eu não consigo ver ele passar na porta do meu quarto, que eu tenho vontade de pegar o criado do mundo e jogar na cabeça dele. Né? E a gente pede. A gente está no lugar que a gente pediu, mas a gente está no lugar que tem um objetivo. Nada é desperdiçado na natureza. Todos nós estamos aqui para evoluir. Então, todos os problemas que eu me encontro, ou todos os problemas que eu me deparo, eles têm o objetivo de me fazer evoluir. Aquilo ou eu pedi, ou eu provoquei. Ou seja, ou eu pedi essa prova, ou eu estou espiando algum mal que eu fiz lá atrás. Isso é justiça divina. Não é mesmo? O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual o honrado sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Lembra? Pensamento vira vontade, que vira sentimento. Então, precisamos vigiar nosso pensamento. Mesmo quando vier o pensamento de querer matar o outro, cuida disso, porque é daí que parte tudo. Ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais fui chamado a viver. A gente encontra também no Evangelho Santo Agostinho. Olha o que Santo Agostinho nos diz. Compreender agora o grande papel da humanidade. Compreender que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. E se eu não tenho capacidade de amar meu pai e minha mãe, que eu faça o que Deus me pede, que eu honre eles. E a gente honra pai e mãe, inclusive nas nossas vestimentas. Porque se meu pai e minha mãe tiverem um entendimento equivocado e eu colocar um shortinho ou uma roupa masculina que me vulgarize, eu não estarei honrando meu pai e minha mãe. Eu vou trazer para vocês um exemplo meu, em que pese isso ser muito tranquilo na minha cabeça. Eu, enquanto um homossexual, eu nunca fiz nenhum gesto de afeto, e já fui casado 3 vezes, casamentos longos de 9 anos. Nunca fiz gestos de afeto na frente de minha mãe e de meu pai, porque eu sabia que eles não estavam preparados para ver aquilo, por conta da criação. Isso é honrar meu pai e minha mãe. Isso não é me diminuir, isso não é me anular, isso é honrar, é respeitar o limite do outro. Eles não foram criados para entender isso com a naturalidade que eu já entendo. Eu não posso impor a minha vontade ao outro. Eu não posso impor a minha vontade a meu pai e minha mãe. Eu preciso honrá-los. Vocês entendem? Que quando a gente fala em honrar, a gente avança nesse respeito ao limite do outro. Santo Agostinho nos fala, todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Se a gente for para a questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos irmãos, qual é o maior entrave para a evolução da humanidade? Os irmãos são categóricos em responder, o egoísmo, o orgulho e o egoísmo. E esses dois danadinhos têm um monte de filhos, né? Vaidade, ódio, mágoa, e por aí vai. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Olha que lindo, meus irmãos. Se o bicho está pegando na minha casa, saiba
isso é um indício do fim desse sofrimento. Eu estou extirpando esse ódio do meu ser, essa mágoa, esse mal que eu carrego dentro de mim. Esse ódio que envenena o outro e envenena a mim, e envenena a família toda. Ou, quando nosso pai e nossa mãe brigava com um irmão, isso afeta a família toda. Mesmo que não seja comigo, eu não tenho como passar desapercebido disso. Correto? Quando a gente está em casa, tem um pau do meu pai e minha mãe, desestruturou a família inteira naquele momento. A energia circunda para todo mundo. Então, que eu entenda que quando o bicho está pegando para mim, ou seja, quando o calcanhar de Aquiles está na sua dor suprema, isso é um indício de que está chegando ao fim. Porque nenhum sofrimento é eterno. A única coisa que é eterna somos nós, como espíritos, e Deus. Somos eternos enquanto espíritos, mas nada que nos faz evoluir é eterno. Tudo passa. O que é que a gente precisa nessa espera do passar? Agir por um momento melhor, por uma melhora, e esperar. Esperar com paciência, esperar com amor, esperar com misericórdia, esperar em caridade. Entendendo que eu posso estar pronto para perdoar meu pai, mas meu pai ainda não está pronto para me perdoar e me entender desta forma, com esse perdão. E tudo bem, mas eu faço minha parte, independente da parte do outro. Vamos lá? Se a gente for no capítulo 3, item 19, falando da ingratidão, olha o que a gente vai encontrar. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Não se faz caridade sem perseverança. Se eu desistir no primeiro não, quem desistiu não fui eu. Foi o meu orgulho. Mas isso não significa que o não precisa ser combatido de uma forma tão violenta como às vezes a gente vê dentro de casa. Porque o entendimento do outro é o entendimento do outro. Meu pai hoje é desencarnado, já tem 11 anos. Meu amado pai. E quando eu tinha adolescência, eu tive dificuldades imensas com ele. E depois que passou, e nós nos resolvemos nessa encarnação, graças a Deus, eu percebia que mesmo na minha adolescência, por ele não entender minha sexualidade e aquilo o assustar, era amor o tempo todo. Porque o que ele queria era me proteger. Mas eu, enquanto adolescente, achava que o quê? Que ele queria me humilhar, que ele queria me ferir, que ele queria qualquer coisa. Isso é orgulho. Quando você abre o olhar do amor, você entende que mesmo às vezes no ato equivocado do seu pai e de sua mãe, o que está ali por trás é um desejo de proteção, de amor, de cuidado, da missão que ele assumiu lá atrás. Mas que às vezes a gente não aceita, porque não é o legal para a gente. E aí, irmãos? Seguindo o exemplo do Mestre Jesus, olhemos Jesus enquanto família. Uma mãe, Maria, amorosa, uma mulher simples. Um pai, carpinteiro, viúvo. E Jesus, em momento nenhum, desonrou seu pai e sua mãe. Nós não vamos encontrar uma passagem de Jesus desonrando seu pai e sua mãe. E a gente desonra nosso pai e nossa mãe quando a gente não cumpre nosso papel enquanto ser evolutivo. Porque tudo que a gente veio passar hoje, nessa encarnação, nós acertamos os três juntos, enquanto espírito. Nós três sentamos no mundo espiritual e dissemos: eu quero ser seu filho, eu quero resolver esse problema com você,
eu vou aceitar, eu vou vir como seu pai. Essa mulher vai vir como mãe, ela terá a linda missão de cuidar desse rebento, até ele se sentir forte para dar os seus primeiros passos. Ela vai o alimentar com seu leite. Isso tudo é acertado. Quando eu me desvirtuo desse acerto, e esse acerto tem um único objetivo, que é evoluirmos nós três. Porque não é só eu. Eu não venho uma família para eu, filho, evoluir. Eu, filho, vou evoluir, meu pai vai evoluir enquanto pai, minha mãe vai evoluir enquanto mãe. E se a gente fizer nosso papel e ficar alguma rusga, na outra encarnação eu posso vir como pai de algum dos dois ou como mãe de algum dos dois. E a gente vai trocando os papéis, vivendo as experiências e evoluindo. Quando eu não cumpro essa missão dada por mim mesmo, quando eu me desvirtuo, eu desonro o grande acerto feito, que é o acerto da vida em evolução. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. E é por isso que a gente vai precisar ter paciência, sim. É por isso que a gente vai precisar potencializar o amor, sim. É por isso que a gente vai precisar, muitas vezes, silenciar. Se sua boca não tem capacidade de sair algo construtivo, dê o silêncio construtivo da sua não fala. Mas não abra a sua boca para ferir, maltratar, diminuir, humilhar. Porque você vai estar honrando não só seu pai e sua mãe, você está honrando o seu papel enquanto ser que está aqui para evoluir. E a gente encerra esse papo de hoje de manhã com essa passagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho nos diz: acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar os outros. Deus é tão perfeito e tão misericordioso e tão amoroso que Ele nos dá a oportunidade de sermos pai e mãe na mesma vida em que fomos filhos. Quantos de nós chegamos no nosso avanço de idade corpórea e nos tornamos pais de nossos pais e de nossas mães, que voltam a ser crianças, que têm limitações físicas, que têm limitações mentais, e que na própria encarnação eu tenho a capacidade, eu tenho o presente de retribuir todo o cuidado, todo o amor que foi dado na minha infância e na minha adolescência. Olha que lindo. Olha que linda oportunidade. Numa encarnação, eu mato vários coelhos com a cajadada só, como diz o povo. Eu aproveito uma encarnação e, como forma de gratidão a meu pai e minha mãe, ao qual eu tenho que honrar, porque permitiu que eu viesse a esse mundo evoluir, eu devolvo esse cuidado, esse carinho no final de vida deles, honrando eles. Porque a gente honra pai e mãe quando a gente não coloca ele abandonado no asilo. A gente honra pai e mãe quando a gente não coloca ele no pior quarto da sua casa. A gente honra pai e mãe quando a gente o alimenta com aquilo que ele precisa ser alimentado. A gente honra pai e mãe quando a gente tira minutos do nosso dia para ouvir as conversas repetidas, que fala e diz: filho, isso, filho, isso. E aí eu não tenho nem paciência, já grito logo: minha mãe de novo? Honrar, meus irmãos, é amar. Amor, a gente só faz com paciência, com cuidado, com carinho, com afeto. Estendamos as mãos a quem nos estendeu um dia. É assim que a gente constrói a grande família espiritual de Deus. É nos irmanando, nos estendendo a mão, nos apoiando nessa grande caridade, que é o amor do Cristo entre nós. E que esse amor do Cristo permaneça na vida de vocês sempre. Que o amor de Maria, esse amor fraterno,
maternal e amoroso esteja no caminhar de cada um de vocês. Que quando as pernas fraquejarem por o peso da prova ser tão grande, que o colo dela acolha cada um de vocês como um colo de mãe. E que a gente saiba que é através do outro que a gente vai chegar lá nesse grande projeto evolutivo. E é através do amor ao outro que a gente vai encontrar o grande amor dentro de nós, a nossa centelha divina. É através do amor ao outro e do amor a nós mesmos que a gente vai chegar encontrando Deus e nos tornando deuses. Que o Mestre Jesus esteja com vocês sempre. Obrigado pela escuta, meus irmãos.